Paz do Senhor, boa tarde. Mateus capítulo 6, versículo 13. É o nosso texto para meditarmos nessa tarde. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação é uma realidade presente na vida de todos aqueles que querem viver uma vida para agradar a Deus. E não importa quão dedicado a pessoa seja, não importa quão consagrado, quão separado ele seja, não importa quão abundante é a sua vida devocional, a tentação é uma realidade sempre presente na vida dos homens mais santos e mais dedicados, das mulheres mais santas e mais dedicadas ao Senhor. Ninguém está livre da tentação. A tentação é uma realidade para a vida de todos aqueles que querem agradar a Deus. Talvez ela seja ainda mais sentida, experimentada na vida daqueles que querem agradar a Deus do que na vida daqueles que têm uma vida mais relaxada, descompromissada. Algumas pessoas que não vivem esse processo de tentação é porque já se entregaram aos desejos, aos anseios. Todos que querem viver uma vida agradável diante de Deus sempre viverá essa realidade dura da tentação. Mesmo sendo filhos, tendo sido gerados de novo, mesmo tendo passado pelo processo da regeneração, do novo nascimento, pela ação do Espírito Santo, nós ainda lidamos com a tentação. Seria muito bom, maravilhoso, se no ato da nossa convenção nós estivéssemos livres de todas as nossas inclinações para o pecado. Seria bom que quando nos convertermos, a nossa natureza pecaminosa ela fosse aniquilada. Mas não é isso que acontece. Não é essa a realidade. Nós encontramos sempre na história dos homens de Deus o conflito da tentação, a realidade da tentação. E aqui nós temos Jesus nos ensinando que uma das necessidades que nós temos quando estamos diante de Deus em oração é a necessidade de proteção e de livramento espiritual, falando a respeito de nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade. Não importa quão dedicados nós sejamos diante do Senhor, o que nós temos que entender é que a tentação será uma realidade sempre presente. Nós temos, desde a queda, desde o Éden, essa situação se instalando na vida do ser humano. A tentação vinda para o ser humano de uma forma muito mais veemente, do que ela veio para Adão, no sentido das condições em que nós nos encontramos. Adão cedeu à tentação estando numa condição de inocência, de santidade, sem que tivesse em si a natureza pecaminosa, um impulso natural para o pecado, sem que habitasse no mundo sob o domínio do mal, e ele cedeu à tentação. Nós habitamos no mundo caído, nós habitamos no mundo cercado de toda a maldade, e dentro de nós existe uma natureza pecaminosa que nos impulsiona para o pecado. E aí o agente tentador, sabendo que nós estamos assim dentro de um ambiente que se apresenta diante de nós como nosso inimigo, o mundo como nosso inimigo, como o alvo das tentações que o inimigo incita em nós, e ele como tentador, sabendo de tudo isso que há em nós, uma natureza pecaminosa, um mundo de atração, ele se utiliza de todas essas possibilidades eficazes nesse processo da tentação. É assim que nós temos que entender.
quando Jesus estava diante de Pedro, com toda a sua autoconfiança, com toda a sua ousadia de dizer que ia com o Senhor até a morte, que jamais seria capaz de abandoná-lo, jamais seria capaz de negá-lo, Jesus revela para ele algo que estava acontecendo sem que ele soubesse. Algo espiritual, uma trama espiritual estava se processando longe da vista dele e dos demais discípulos. Jesus disse para Pedro: Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei pela tua fé para que tu não desfaleça. O inimigo é um agente da tentação perigoso. Pedro, na sua autoconfiança, não sabia quão terrivelmente o inimigo investiria contra a sua vida. O que Jesus fez foi se antecipar para rogar, para que o inimigo não conseguisse destruí-lo totalmente, para que o inimigo não conseguisse acabar e arrasar com a sua vida de forma absurda. Aqui nós vemos a vulnerabilidade humana diante deste poder e desta força espiritual, desse agente tentador, que sabe que tem a seu favor um mundo de atração e uma concupiscência dentro de cada ser humano que o impulsiona para o pecado. Aqui está a questão de que nós precisamos depender de Deus para vencermos a tentação. Não importa quão consagrado você seja, você precisa depender sempre de Deus. Aqui Jesus ensina: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. É esta palavra de oração que Jesus inclui dentro desses elementos da oração do Pai Nosso. Guarda-nos. Se Deus, o Senhor, nos deixasse exposto a todas as intenções do inimigo contra as nossas vidas, como seria difícil a nossa vida aqui nesta terra. Se o Senhor não estivesse regulando a ação do inimigo concernente aos seus servos, como se tornaria difícil a nossa batalha espiritual. Por isso que nós precisamos depender de Deus. Em meio a toda dedicação, é preciso que a vitória só nos vem em uma total dependência ao Senhor. Não nos deixe cair em tentação, é o que Ele ensina. A tentação é uma realidade presente, mas a gente precisa entender que mesmo tendo para o pecado, ou tendo a concupiscência despertada, isso não significa que o pecado já está em nós. A tentação é uma possibilidade para o pecado, não é o pecado em si. Todos somos tentados, disse o apóstolo Tiago. Todos somos tentados, todos, em muitas coisas, Então a tentação é uma realidade presente na vida de todos. Isso não significa porque você teve um sentimento despertado, uma concupiscência despertada, que você é uma pessoa que está em pecado diante de Deus. Existe um processo. A concupiscência, ela está dentro de cada um de nós. E ela precisa ser mortificada, mesmo quando ela é despertada num processo de tentação, mesmo quando ela é incitada num processo de tentação, a gente precisa aprender a mortificar a nossa natureza através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que age no processo da santificação em nossas vidas. Jesus ensina-nos a depender dele para que possamos escapar de toda a ação do inimigo, de toda a armadilha, de todo o laço, de toda a arma forjada contra as nossas vidas. A segunda parte desse mesmo processo aqui de oração por busca de proteção é essa que diz: livra-nos do mal. Esta é uma oração maravilhosa porque a gente confia a Deus simplesmente o nosso escape do mal. Porque nem sempre conseguimos identificar a face do mal. Às vezes a face do mal é sorridente e agradável. Nem sempre a gente consegue identificar as
faces do mal quando ele vem para nós. Nem sempre. Às vezes a gente acha que uma coisa é desagradável, que uma coisa que não é tão agradável de se viver, a gente acha que isso é o mal. E as coisas agradáveis a gente acha que isso é o bem. Quantas pessoas não acham que simplesmente porque algo é agradável, porque algo é prazeroso, elas dizem isso é o bem? Quantas pessoas julgam as coisas dentro dessa atitude simplória de julgar o bem e o mal simplesmente pelas sensações que aquilo me causa? O bem e o mal é avaliado à luz da própria sensação que eu tenho a respeito disso. Se algo me dá prazer, se algo me traz algum conforto, aí a gente pensa, isso é o bem. Se algo me causa desconforto, se algo me causa alguma situação complicada, a gente diz, isso só pode ser o mal. Dentro da visão divina, as coisas não funcionam desse jeito. Não é tão simples entendermos a face do mal. Quantas vezes o mal se apresenta diante de nós como algo tão agradável, como algo tão prazeroso, quanto aquilo é um mal, algo que não é tão agradável, algo que não é tão bom de ser desfrutado, e aquilo é o bem, porque Deus só Deus sabe o que é o bem e o que é o mal de forma perfeita. Então, quando a gente oramos assim, livra-nos do mal, a gente está dizendo, Deus, só o Senhor sabe. Quantas pessoas começaram um relacionamento achando isso é um bem, isso é uma bênção, quando na verdade aquilo era uma maldição para a sua vida, aquilo era um mal. Quantas pessoas começaram um novo emprego e acharam isso aqui é o bem, de repente se depararam com a realidade de que aquilo prejudicou sua vida nos outros aspectos mais importantes da vida, no aspecto familiar, no aspecto espiritual, porque às vezes nem sempre o mal aparece com a cara feia. Por isso é preciso a gente orar e pedir a Deus que nos dê discernimento do que é o bem e do que é o mal, e que nos livre quando alguma coisa se apresentar diante de nós com uma manifestação tão apresentável, tão atraente, tão cheia de manifestação de que é agradável, de que é bom, contudo o mal estando presente ali sem que a gente o perceba. Por isso que nada melhor do que confiarmos exclusivamente em Deus, para que Ele nos livre do que é o mal. Quantas vezes Deus disse para o seu povo que havia deixado eles passar por algumas situações que eram muito ruins para ele, contudo aquilo era o bem. Quantas vezes eles correram atrás daquilo que parecia ser bem e se depararam com a realidade dura de aquilo ser o verdadeiro mal e a verdadeira destruição para as suas vidas. Então a gente precisa confiar inteiramente em Deus, que sabe julgar perfeitamente o que é o bem e o que é o mal. Porque a gente às vezes tem uma visão muito simplória disso, e somente Jesus nos pode colocar num entendimento claro sobre esta realidade. Por isso ele diz, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Quantos males neste mundo, quantas coisas difíceis nesse mundo, somente Deus pode nos livrar. Não é que a gente ache que todo o bem de Deus é um bem desagradável. O bem de Deus vem com aquilo que satisfaz o nosso coração, porque o salmista diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O bem de Deus é bem, é agradável, é prazeroso para as nossas vidas. E aqui nós precisamos confiar inteiramente nesse Deus que sabe julgar as coisas de forma perfeita, que sabe nos livrar de todas as tramas do inimigo, de todos os seus embustes, disfarces, ações artificiosas. Quantas tramas, quantos engenhos do inimigo contra a vida do seu povo. E Deus tem nos feito escapar, como disse o salmista, escapamos como um pássaro escapa do laço do passarinheiro, assim nós escapamos. O laço quebrou-se, nós escapamos.
Quantos livramentos Deus tem nos dado, em tentações tão terríveis que nos levaria a quedas tão horrorosas, só porque Deus é o Deus que nos livra da tentação, que nos guarda, que nos protege, que nos esconde, que nos faz sentir seguros, que nos faz sentir verdadeiramente que os nossos pés não estão em lugares escorregadios, mas estão firmes na rocha. Então que a nossa oração seja esta oração por proteção. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não importa quão dedicado você seja como crente, temos que depender do Senhor o tempo todo, né? O tempo todo. Tem gente que acha que é incapaz de pecar só porque é uma pessoa que está se consagrando, orando, buscando a Deus. Quantas vezes nos tornamos mais vulneráveis quando estamos assim, porque baixamos a guarda. Muitas vezes nos sentimos autoconfiantes, à semelhança de Pedro, sem perceber que o inimigo trama, foge, vidas, planos terríveis. Então é preciso a gente ser humilde e pedir: Senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, nos livre, nos guarda do mal, nos livra de tudo isso, Senhor. Que seja assim a nossa vida, segura pelas mãos do Todo-Poderoso, que nos guarda e nos livra de toda tentação e de todo mal. E o mal, que seja o mal, uma face agradável, possa ser identificado por nós através do Espírito, as sutilezas do inimigo. Que Deus nos dê essa graça para estarmos livres do mal, para a glória do seu santo nome. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que todos tenham uma tarde abençoada e em paz na presença do Senhor Deus, nosso Pai eterno e soberano. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia, Senhor, estarmos diante da tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus querido, que é alimento para a nossa alma, tua palavra que é vida, Senhor Deus querido, para o nosso ser. Abençoa os servos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas muitas bênçãos derramadas. E assim, meu Pai, fica conosco. Nós te suplicamos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Meus amados, uma boa tarde, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.